Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Latina. Então, hoje eu recebo uma pessoa maravilhosa, Yami Reis. É um prazerzão ter aqui, né, você, a sua presença. Nós já trabalhamos juntos, então vai ser uma conversa super orgânica. Vamos falar de moda, vamos falar de cultura latina e vamos lá. Yami, né? Mestre em Sociologia, coordenadora do Cursied. A gente vai ter muito o que trocar aqui, né, Yami? Vamos, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Já tinha um tempo que a gente não conversava, vamos atualizar aqui. Eu vou me apresentar também, eu sou Adriana Jucá, eu sou diretora de estilo, né, da Cacai, e a gente está tendo o nosso evento, a gente está aqui falando da coleção que a gente fez, né, em Cartagena, então está muito bacana, e a gente vai conversar um pouco sobre toda essa nossa latinidade, né, o antes e o depois disso tudo, que a gente está em evidência no momento. E aí vou fazer umas perguntinhas aqui para a Yami, né? A cultura latina, Yami, deixou de ser regional, né? A gente vê que hoje ela influencia o mundo. Na sua visão, o que explica esse interesse pela nossa latinidade? O que você acha? Bom, eu acho que isso, primeiro, eu acho que isso é um processo recente, essa descoberta da latinidade, né? Que eu acho que ele começa com a globalização. Lá pelos anos 2000, assim, né, quando as cadeias produtivas vão se deslocando para a Ásia, para o Hemisfério Sul, e aí então essas populações começam a participar desse processo da moda, mas ainda como cadeias subalternas, né? Isso. Ainda não como mercados consumidores, né? Mas ao mesmo tempo a gente começa a voltar os olhos para esses lugares, né? E aí, com a evolução da moda, quando acontece depois, em 2014, o evento de Bangladesh, do grande desastre, né, que foi o Rana Plaza, a gente então começa a entender que essas cadeias produtivas que estavam entrando no ecossistema, que elas eram extremamente exploradas e que, ao mesmo tempo, elas produziam uma cultura que era interessante também de ser olhada, né? Então, acho que a moda sofre um processo de transformação muito grande e ela deixa de ser eurocentrada. O centro da moda de criação começa a se espalhar, pulverizar pelo mundo. E eu acho que a América Latina está chegando a esse momento dela agora, né? Primeiro veio a África, a Ásia. Eu acho que agora tem a América Latina chegou a ser esse momento, né, dela. Eu vejo até no WG, né, dando, né, Latino Core, e a gente vê que o quanto, assim, para a gente é uma coisa muito fácil, né? A Cacá, ela nasceu latina, a gente já tinha essa proposta, então a gente está agora... Parece que a gente agora entrou mesmo, né? Assim, no circuito. Todo mundo vem, nossa, mas vocês já tinham isso na cabeça? Já era? Não tínhamos. Resolvemos, fizemos um branding, vamos conversar, vamos falar da gente, vamos falar do nosso Brasil, do nosso país, né, da América Latina toda, porque a gente acha que isso é muito importante. Nós temos as cores maravilhosas, nós temos um país super rico, né? Não só em solo, toda a América Latina, em mar, uma coisa assim, tropical maravilhosa. Por que não falar? Por que não essa mistura de raças, de gêneros que nós temos, que não é qualquer um que tem. Então, nós já temos, acho que, a criatividade um pouco aflorada, né? A cultura dessa miscigenação, como nós fomos colonizados, acho que tudo influenciou. E foi esse boom agora. Acho que está todo mundo olhando para a gente, porque realmente nós somos, acho que até pós-pandemia, nós somos muito assim, é fácil de lidar com o latino, nós conversamos, nós somos espontâneos. Eu acho que até isso, a gente estava conversando mais cedo aqui, tem a ver. Eu acredito nisso. Mas eu queria fazer um parênteses aqui. Eu acho importante falar que a gente está sendo visto de uma outra maneira, porque nós sempre fomos vistos, né? Quando a gente sofria apropriação cultural, né? Sim. E aí você vê a Prada copiando a sandalinha do Nordeste, a Carolina Herrera copiando os bordados mexicanos, a Isabel Marant copiando vestimentas da Bulgária, né? Isso tudo são processos que essa Europa, que era o centro da criação, se apropriava de culturas que não eram muito conhecidas pela moda, né? Mas elas já estavam ali de olho. Então a moda já está de olho
nessas culturas há muito tempo, Sim, né? não, com certeza. Só que agora a gente fala, não, isso aqui é nosso. Agora nós E não- pegamos nós resgatamos o que era nosso. Eu Exatamente, acho a que é gente isso. resgatando e a gente está valorizando aquilo como nosso, como importante, né? Eu acho que o México foi o país que mais sofreu dessa apropriação. E hoje você vê que a Vogue México é a Vogue que mais chama atenção no mundo, mesmo, né? é verdade. Deixou de ser a Vogue Itália e hoje é a Vogue México. E também nossos desfiles era mais show do que assim criação. Não, né? os nossos desfiles eram uma cópia da moda europeia, Exatamente, né? A gente quando trazia seguia a tendência, todo mundo. A gente, quando tá? trazia os jornalistas estrangeiros para vir ver as semanas de moda, que começaram também mais ou menos no início dos anos 2000, por isso que eu falo que é foi muito nos anos 2000. recente, as escolas de moda também são recentes no Brasil. O IED chegou aqui tem 10 anos, né? 20 anos, mas no Rio de Janeiro chegou a 10. Então, assim, é tudo muito recente. A gente está formando novos estilistas com escola, com formação, de muito pouco tempo para cá. E isso interfere também no nosso potencial criativo, Deixa eu te sabe? perguntar sobre isso, sobre lá no IED, né? Eu vejo que, como nós. O IED é o né? Instituto Europeu de Design, né? Exatamente, Porque nem todo mundo sabe. É uma escola Então, italiana. Eu queria saber como eles exploram também lá. Vou até te perguntar, porque eu vejo que eles são bem mais autorais, né? Eu já vi trabalhos Então, maravilhosos deles. Então, a gente no IED, a gente procura exatamente fazer com que o estudante olhe para dentro dele mesmo. Então, quanto mais ele olhar para a sua raiz, para a sua história de vida, sua história familiar, sua história do território de onde ele vem, mais autoral e mais original vai ser aquilo que ele vai criar. Então, a gente não olha para o TikTok, por exemplo. A gente não olha para o Pinterest, a gente não faz pesquisa assim. A gente faz a pesquisa temática. Então, por exemplo, Cartagena. Você pode ir lá e pesquisar Muito parecido com o nosso Cartagena. processo criativo. E aí você vai buscar as raízes culturais daquele vai lugar, estudar. procurar entender na cerâmica, na decoração, na arquitetura, nos elementos que criam aquela cultura. Nós escolhemos até ritmos. Exato, na música, quais são os módulos formais daquela cultura que podem gerar produtos de moda. Então, não existe assim esse processo do copia e cola da passarela. Não. Esse processo de criação é um processo totalmente ultrapassado, não é aplicável na moda, né? E com isso a gente está conseguindo gerar gerações de criadores mais conscientes da importância de olhar para dentro de si, da sua cultura. Então, ontem eu estava falando, né, hoje o dia todo também, sobre isso. Eu acho que a tendência claro que a gente não vai fechar os olhos, né, é evidente, mas, de qualquer forma, nós andamos bem mais autorais, né? Nós já temos o nosso estilo de estampa. Eu não vou, porque está na moda, fazer qualquer outro. Nós já temos, nós já nos apropriamos da nossa. E em tão pouco tempo a gente entendeu que, olha, realmente, para sair da caixa, vamos sair dessa caixa. Porque lembra, até você falando muito, sai da caixinha. Porque assim, aí fica todo mundo igual, né? Não tem nenhuma criatividade. Eu acho assim que nós somos, né, muito dinâmicos, criativos. A gente não há essa necessidade de olhar para fora para fazer para dentro, até porque não tem nada a ver. É outro, né? Como é que fala? Hemisfério norte e sul, outras características de tempo, né? E aí a gente pegando a nossa cor, colocando os terrosos, as nossas cores mais quentes. E, claro, essa coisa dos terrosos, desculpa te interromper, claro, mas é uma coisa que eu vinha pensando também. Eu me lembro que há décadas atrás, 3 décadas atrás, até menos, o marrom era uma cor tabu. Impossível. Era um tabu. Por quê? Porque o marrom ele representa a negritude, ele representava coisas das quais a gente não tinha podia, orgulho. Verdade. Né? E hoje em dia não, a gente se orgulha do marrom. Muito. A gente se orgulha, a gente se apropriou desse marrom. Então, essa cartela de marrons, de terrosos que eu vejo aqui na Cacai, os amarelos, sabe? São cores que pertencem a nós. Então, a gente só via isso na moda eurocentrada, né? Mas não conseguia aplicar, né? Lembra do verde também, bandeira, que a gente não usava o de jeito verde, nenhum? exatamente, o verde das nossas florestas. Como assim? Não tem como. Como assim a gente não usar as cores? Eu lembro também de eu conversando com uma outra coordenadora que eu tive, e ela falando, é muito difícil lilás no Brasil, porque, de fato, você não tem nenhuma planta lilás, assim, que você olhe a olho nu, como a Europa. Porque eles têm lavanda, eles têm várias. Não é uma cor nossa, né? Não é uma cor nossa. E quando a gente coloca, vamos combinar que a gente tem que pensar sim, porque ela tem as combinações de pele.
para dar certo. Então, assim, cartela de cor, eu sempre, óbvio, né? Não vou ficar cega, eu vejo a tendência, a gente vê Pantone, vê WG, compila e faz a nossa. Eu não vou seguir exatamente o Pantone, eu vou esquentar ele, eu vou sujar, porque eu acho que é essa a nossa vibe. Então, assim, né, para quem está começando com criação, a gente tem que começar, né, e a minha, você como mentora, por exemplo, até estou olhando essa estampa latina, ela foi exatamente assim. Ela poderia ser totalmente cheguei, ela está toda suja, é uma estampa que a gente trabalhou, né? Eu estou falando da latina, gente, é a estampa da almofada. E, enfim, ela é toda aquarelada, feita à mão. Então, essa pegada também, né, de textura, de feito à mão, que é muito nosso. Eu acho que a manualidade é uma coisa que entrou nessa moda latina com muita força. E aqui eu queria comentar sobre um evento que acontece já há 2 anos, ele está na segunda edição, vai para a terceira esse ano, que é o Latin American Fashion Sim, Awards, né? eu até sigo eles. E aí, quando a gente pensa nesse prêmio que surge a partir de uma argentina que vive na Itália, vive em Milão, e que hoje é a embaixadora na Itália, na Câmara della Moda para a América Latina, você vê o peso que isso ganhou, né? Então, no primeiro prêmio, no primeiro ano de prêmio, você já vê uma diversidade de criadores imensa, uma diversidade de criadores autorais, marcas pequenas, você não vê marcas muito grandes. O Brasil já representado, e no segundo ano, que foi ano passado, o Brasil já deslanchou nas indicações para todas as categorias, não são só designers, né? Você tem fotógrafos, tem stylists, tem modelos, e não só os criadores, como criadores indígenas, criadores que trazem manualidades que a gente não conhecia, né? Coisas artesanais têxteis muito próprias de certas regiões. Então, acho que é uma riqueza quando você vê o feed do Latin American, que é uma coisa que a gente mesmo no Brasil desconhecia. E eu acho que talvez na própria América Latina as pessoas não tinham essa dimensão essa visão toda, né? da riqueza. Agora, são marcas pequenas, marcas autorais, marcas... A gente não tem nenhuma grande marca que tenha despontado, a não ser a brasileira Farm, que está com uma carreira internacional. A Patibô também. A Patibô, mas todas sempre cada uma com esse... também. Cada uma com a sua brasilidade, latinidade, que eu acho que é muito diversa e que tem lugar para todo mundo, né? Com certeza. Tem lugar também para aqueles que falam da biodiversidade, da natureza, da importância da preservação, como a Osklen, por exemplo, que se internacionalizou muito cedo. Então, acho que existe uma leitura dessa latinidade de diversas formas, com repercussão. E eu achei muito interessante surgir uma marca como a Cacai, trazendo essa marca de uma latinidade explícita, né? Somos latinos. Eu acho que é a primeira marca brasileira que assume, né? Que assume a sua latinidade. Isso é genial, isso é muito original. E foi isso que a gente queria mesmo. Vamos assumir, respiramos pele, sensualidade. Não há uma necessidade de estar o tempo sensualizar mostrando pele o tempo inteiro. Eu acho que já é muito do latino já ter isso aflorado, é nosso, né? Qualquer mulher latina, ela bem assim, né, se sentindo bem, ela aflora uma sensualidade. É impressionante. O que outras teriam que forçar um pouco mais da barra, né? Nós temos isso assim, muito natural. Né? Tu passa batom, se arruma, joga um ombro caído, um ombro só. E assim, eu acho que isso faz muita diferença. Quando a gente viaja, né, para fora, a gente vê que as pessoas são mais sérias, mais sisudinhas mesmo. Aqui a gente está todo mundo às vezes passando um aperto, mas está todo mundo rindo, bebendo sua cerveja, comemorando com seus amigos de clube, os clubes. Tem uma coisa muito natural, né? São culturas mais afetuosas, né? Elas passam muito pelo afeto, humano, né? Pelo calor humano, pelas relações interpessoais, né? E muito pela essa relação com a natureza. A gente vive em ambientes, por mais que óbvio que a gente tenha muita degradação ambiental, é muito diferente, né? A gente tem a Amazônia. Então, quando você olha para uma COP, por exemplo, que aconteceu em Belém,
você vê aquela exuberância da natureza. Eu vi que vocês foram para a Terra do Chão Eu ia também. falar agora, nós fomos. E é uma coisa coleção assim, muito passada. impressionante até você enxergar os próprios criadores que estão nesses territórios, a gente teve né? contato, a gente fez Criando filme com moda eles, indígena, criando uma moda local, uma moda afro, nesses territórios muito diferentes do que a gente via aqui. É interessante falar, eu estou lembrando aqui um ponto que você tocou, é que mesmo dentro do Brasil houve uma mudança geográfica dessa produção criativa. Então você vê hoje o Nordeste né, as marcas nordestinas levando essas marcas autorais com muita propriedade para as passarelas. A São Paulo Fashion Week dos anos 2000 é totalmente diferente da São Paulo Fashion Week de hoje. Né? As marcas grandes não estão mais presentes. Hoje em dia você tem uma diversidade de marcas autorais pequenas mostrando seu trabalho. Eu fui numa feira uma vez em Belo Horizonte, eu fiquei assim, estarrecida, com feito à mão deles. Nossa, em Minas tem rendeiras também, a gente tem a Medeiros, então assim, é muita gente boa, né, com muita criatividade, e agora todos nós estamos saindo da nossa caixa para expor isso ao mundo. E eles estão amando, pelo visto, né, porque para chegar no WG e ser uma tendência, é porque realmente tem ali todo, né, a sociologia da moda, todo um estudo para entender que realmente a gente está chamando a atenção. Mas, como você disse, né, é claro que o Brasil é o Brasil, sempre foi essa explosão de cor, de frutas e animais paradisíacos, que todo mundo fica louco, né? Amazônia, super, todo mundo olha para ela. Mas eu acredito que para a moda, nós éramos mais assim, carnaval, né? Então, ninguém faz, não tem jeito. Igual não vai ter para ninguém nunca. Não vai ter nunca. E ali o carnaval, quer mais expressão de moda para mim do que o carnaval? Meu Deus! É uma linguagem. De cores, uma linguagem. A gente teve agora esse ano a Dolce & Gabbana fazendo uma roupa para Juliana Paz do Carnaval, assim, né? Eu achei bacana e fiquei meio assim, né? Porque, poxa... Todo mundo se surpreendeu com aquilo, né? Eu fiquei surpresa. Eu falei, nossa, quem fez a roupa? E o carnavalesco? Não foi o carnavalesco, o Dolce & Gabbana. Falei, nossa, interpretou bem, ok. Poxa, mas nós temos tanta criatividade, né? Já estão querendo se apropriar do nosso carnaval. Eu já fiquei até meio bolada. Eu falei, não é possível, gente. O carnaval é nosso. Mas eu acho que Poxa, eu fiquei acho que é assim, uma mas forma. ao mesmo tempo teve uma visibilidade Eu acho que é uma forma gente, de. né? Eu ouvi dizer também que foi feito em parceria, uma parte lá, uma parte aqui. Depois voltou para lá, depois veio para cá, não foi feito só lá. E eu acho que isso demonstra a riqueza da nossa expertise criativa e da nossa capacidade de criar coisas, joias, né? Roupas que são joias, né? Verdade. Como a roupa da alta costura. Então, eu acho que só reforça o potencial criativo mesmo. Capacidade suficiente, né? Agora, eu queria também comentar uma outra coisa, que quando a gente fala dessa autoralidade toda e dessa manualidade, é importante também dizer que são feitas por mulheres, né? Então, que toda essa cadeia produtiva do artesanato, que hoje está sendo tão valorizada e tão ressaltada, ela é uma cadeia de mulheres. Ela é uma cadeia basicamente de um conhecimento ancestral que é passado de vó para filha, para neta, para gerações e gerações em todos os lugares do Brasil. Eu venho de uma mãe estilista, né? De uma avó que guardava os recortes todos e fazia toda a roupa da minha mãe, minha tia. Então, você vê que passa mesmo, né? Não, e os meus alunos todos chegam lá dizendo, tá, por que você está aqui? Não, porque o meu avô era alfaiate, então a minha avó costurava e eu sentava com ela. É muito, é um saber que passa de geração em geração, né? No DNA mesmo. E as mulheres, elas trabalham em casa fazendo seus produtos, suas roupas, até uma idade muito avançada. E elas conseguem renda dessa forma, fazendo seu crochê, criando, né? Criando produtos também, né? Então, Yami, agora eu vou vir aqui para a gente conversar um pouco, né? Falar sobre qual é o futuro, assim, que você acha da criatividade, né? Dessa parte cultural, na verdade, da latinidade. Qual um futuro que a gente poderia ver, assim, que a gente poderia enxergar? Então, eu gosto sempre de falar que para pensar o futuro a gente tem que olhar para trás. E esse olhar para trás hoje, para a gente aqui, é muito importante a gente entender a nossa origem latina, a nossa origem colonial,
para a criação de uma moda que seja decolonial, né, que não passe por esse olhar eurocentrado. Verdade. E que a gente encontre as nossas raízes reais, nossas raízes verdadeiras, para que a gente possa criar roupas autênticas, roupas que sejam relevantes para as comunidades onde elas são criadas, né? Para que a moda possa reverter também para quem faz a moda. Hoje, eu também entrevistei uma pessoa e a gente estava falando sobre tecido, né, reciclagem. A gente sabe o quanto é difícil, você fala muito disso. E essa coisa do girar, né? E aí nós aqui na Cacai, nós temos, como é que eu vou te dizer? Não somos totalmente, é claro, né? Mas a gente usa os nossos maiores fornecedores, os dois maiores, a gente fez questão que eles fizessem água de reuso, algodão tratado. Então, é tudo. Pode beber a água depois que trata, é muito bacana. Então, a gente tem todo esse já, né, esse pensamento. A gente sabe que se todo mundo fizer um pouco, né, a gente vai conseguir, porque a moda realmente requer muita correria, muita coisa, muito uso, né, de tecido, mas que com o tempo a gente vai conseguir com que isso vai amenizando o planeta, vai amenizando, né, tudo, né? A gente vai conseguir de alguma forma, né? Esses atributos de reutilizar, reciclar, retrabalhar os tecidos, ou até os produtos que sobram, é muito importante nas marcas hoje, e é muito importante que isso também seja comunicado, né? Que isso seja contado para os clientes, né? Que é uma marca que está preocupada com as suas ações de responsabilidade social. Então, gente, olha, a gente está chegando ao fim. A gente fala um pouco de responsabilidade social, que é importantíssimo. Realmente, quem trabalha na moda precisa de pensar nisso, a gente sabe disso. Estamos aqui abertos, né, para mais conversas, mais bate-papo. E a coleção da Cacai segue, né, sempre maravilhosa, linda. Pensando sempre nessa mulher, que a gente acha que é uma pluralidade enorme, né? Tem uma vestibilidade muito grande. Você sabe que você me conhece, eu sempre preservo Nossa, muito Juca, isso. e ontem eu estava falando, você é uma designer que tem isso na sua alma. Você é uma mulher que sempre fez roupa de uma forma muito democrática. A mulher mais jovem, a mulher mais velha, a mulher da meia-idade. É muito fácil usar a roupa que você faz. Você pensa nessa usabilidade da roupa fácil, simples, que eu acho que é muito maravilhosa. É uma roupa que você tem no seu guarda-roupa por muito tempo. Isso, para permear em várias coleções. E também a gente faz um pouco, que a gente tem feito mais agora. A gente faz essa roupa de alta vestibilidade, que é 80%. A gente faz aquela roupa que a gente chama uma roupa mais fashion, uma roupa mais de chamada, né? Uma roupa que você pode ir para um casamento, pode sair de dia, tudo vai também que a gente conhece, né? De acessório, do look, Sim. de quem vai usar, de quem escolhe para que momento, para qual horário do dia também. Isso tudo muda um pouco, né? E hoje, com essa diversidade, a gente veste todos os corpos. Ontem foi a maior demonstração aqui, Isso né? é maravilhoso, né? Vestir todos os corpos é a coisa mais importante hoje, né? Porque a moda, ela é muito exclusiva, Isso. né? Ela não inclui as pessoas com corpo mais curvilíneo, né? Agora voltou essa moda muito magra. Isso é muito ruim, né? A gente dá espaço para trás. Vocês podem ver que se eu estou vestindo, né? Então a gente roupa consegue. que não tem um tamanho muito apertado, que não é muito justo, uma roupa que pense no conforto é o mais importante. É isso. Olha, amei conversar com você. Também, adorei, Juca. Obrigada pelo convite. Gente, muito obrigada, tá? Até o próximo podcast.